Meus queridos irmãos, boa noite. É com imensa alegria que nós estamos retornando a mais esse convívio saudável para que nós possamos adentrar no conhecimento do Evangelho. Hoje nós vamos trilhar um pouco pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, esse querido irmão, possa estar presente conosco, nos acolhendo, nos conduzindo para o objetivo que nos propomos realizar essa noite, nesse clima de paz, de concórdia e de muita fraternidade que existe entre nós. Que possamos nos unirmos a Jesus, a todos os nossos amigos espirituais nesse instante, onde muitos de nós estamos em todo o planeta fazendo essa oração, buscando o equilíbrio que tanto necessitamos nesse momento que atravessamos por essa pandemia. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do livro do Evangelho segundo o Espírito e mais algumas intervenções do livro dos Espíritos e também alguma coisa sobre Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas antes de nós começarmos a nossa participação, queremos dizer a vocês que o capítulo de hoje que nós vamos abordar é a vida futura, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 2, itens 1 e 2. E também no item 11 a 13 nós vamos abordar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como nós dizíamos, antes eu gostaria muito de que nós fizéssemos uma viagem, né? Uma viagem ao passado, para vivenciar o presente, para a gente projetar o passado nosso, vivenciar nosso presente e aspirarmos essa vida futura que o Evangelho tanto nos convida a realizar pelas palavras de Jesus. Ora, é importante que nós possamos sempre estar trazendo para nós as reflexões que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá com relação a nós mesmos aqui na Terra, a nossa presença hoje no plano terreno. E para que em alguns momentos a gente possa fazer uma reflexão do nosso passado, que as razões que nós estamos aqui, ela vem lá de trás, ela vem das nossas construções e por isso Deus misericordiosamente nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. E esse passado nosso, ele deve fazer com que nós possamos estar presente na nossa vida atual com vistas ao futuro, por acreditarmos nas palavras de Jesus. Nós vamos lembrar daquela passagem que Jesus é trazido a Pilatos, e ele pergunta se ele é o rei dos judeus. E Jesus não diz que não, nem diz que sim. Ele apenas afirma que o reino dele não é deste mundo. E Pilatos vai e tenta novamente trazer a resposta dele, pergunta assim, então tu és o rei? E ele diz, tu dizes, sou rei, vim para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Essa afirmativa de Jesus nos faz refletir de que ele estava falando de uma coisa extraordinária para a gente, que é a vida futura, que é a vida que nos traz uma meta para toda a humanidade, o que nós podemos alcançar futuramente. Porque sem a vida futura, meus irmãos, não há nenhuma razão de ser para nós, se esses preceitos que Jesus trouxe morais não fossem absorvidos plenamente.
porque através dos seus ensinamentos, nós vamos observar que nós temos que fazer uma luta tremenda para que a gente possa sair daqui, desse plano, para atingir uma vida futura melhor. Para nós que somos espíritas e que temos esse início do conhecimento, talvez até seja mais fácil a gente travar uma luta contra as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas aspirações, com as nossas aspirações futuras, né? Então, Jesus, quando fala assim, ele demonstra que aqueles que não creem na vida futura é aqueles que só falam da vida presente, só está preocupado com a vida atual. E isso aí, eles não observam, não acreditam nisso aí, na vida futura, e vai fazendo com que as coisas terrenas sejam mais importantes na sua existência, né? Nós, quando aqui chegamos, nós trazemos conosco tudo que nós adquirimos. Ao nascer, nós trazemos conosco as mesmas tendências, sejam elas boas ou mais, e se for tendências mais que nós temos dentro de nós, é uma indicação que nós precisamos corrigir em nós mesmos. E se nós temos uns bons pensamentos, umas boas resoluções, isso faz nos crer que a voz da nossa consciência está nos chamando para realizações nobres. Aliás, né, nós esquecemos do passado. Mas esse esquecimento, ele é temporário, né? Ele não é um esquecimento que a gente vai levar para o resto da vida. Quando nós retornamos à vida espiritual, nós readquirimos a lembrança do passado. Mas não é só na volta do mundo espiritual que nós vamos ter esse conhecimento do passado. Nós vamos também começar a obter isso através do sono, quando nós adormecemos o corpo, onde nós temos a liberdade plena, né? Nós começamos a ter consciência de nossos atos anteriores e trazemos para nós, quando nós retornamos ao corpo, essa ideia, né, do que pode estar acontecendo conosco. Então nós vamos começar a saber por que é que nós sofremos e que esse sofrimento é uma justiça divina sobre nós, né? Vamos adentrar no conhecimento do Livro dos Espíritos, a pergunta 941, onde ele fala sobre a questão do temor da morte. Porque às vezes nós ficamos apavorados com a morte, principalmente nesse momento em que nós estamos travando uma luta muito grande contra essa pandemia que assola o mundo inteiro. Muitos de nós temos o temor da morte, né? E ele responde, quando é perguntado para ele, de onde é que vem esse temor, se nós temos diante de nós o futuro, né? Por que é que isso nos causa tanta perplexidade? E ele nos informa que é algo que vem desde criança, que nós somos persuadidos a crer no inferno e no céu, e no paraíso, né? E quando nós nos tornamos adultos, o que é que acontece? Uns tornam-se ateus, ou ateias, né? As crianças, e materialista. Então a morte o assusta, porque ele não tem consciência da vida futura. Ele passa a não acreditar na vida futura, porque ele não tem a consciência de que há uma vida futura para que ele poderá desfrutar. E tem o temor também de deixar tudo que ele conquistou no mundo, as suas afeições e as esperanças. Leon Denis vem nos trazer uma afirmativa muito interessante no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele diz que a morte é uma simples mudança de estado, é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências, e que para além da campa abre-se uma nova fase de existência, e que é uma realidade, que nós sabemos disso, nós espíritas sabemos disso, temos hoje o privilégio de estar transitando pela doutrina espírita.
E Leon Denis acrescenta que para a maior parte dos homens, a morte continua a ser o grande mistério. Mas para nós espíritas, segundo Leon Denis, eu acho isso belíssimo quando ele fala assim, para nós, porque ele está dizendo que ele também, né? Ele diz, é a hora bendita em que o corpo, cansado, volta para a grande natureza. Olha que poesia ele fala, né? Para deixar a psique, a alma, né? Sua prisioneira, livre para a passagem para a pátria eterna. Então, essas informações que nos traz Leon Denis, que traz o Evangelho, que traz o Livro dos Espíritos, ele vai nos trazer, na vida presente, uma certa segurança no viver, uma certa segurança diante das dores e sofrimentos que a gente passar. Porque nós sabemos que o que é que nos espera, né? E nós vamos agora para o Evangelho, capítulo 5, né, onde ele fala assim, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. E que se suportadas pacientemente, essas dores vos poupam séculos de sofrimento, meus irmãos, da vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes, porque Deus reduziu a vossa dívida, permitindo que o saldeis agora e que vos garantirá a tranquilidade do porvir. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós começamos a aprofundar esse conhecimento do Evangelho, qual é a dor e o sofrimento que nós vamos ter na nossa existência? Não tem razão para essa dor e sofrimento estar sempre presente na nossa vida, né? Aí ele acrescenta mais, no mesmo capítulo. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que encare a vida terrena. Ele vai sofrer muito se ele achar que essas dores elas serão longas, né? A duração do sofrimento vai ser longa também, né? Porque a perspectiva dele não é outra senão da materialidade, né? E quando a gente tem a certeza de um futuro próximo mais ditoso, né? A gente vai começar a ter essa sustentação e nos animamos e não nos queixamos a Deus, né? Ao contrário, nós agradecemos ao céu as dores que nos fazem avançar. Daí nós tiramos uma calma e uma serenidade e uma resignação que serão muito úteis para todos nós, para a nossa saúde do corpo e da alma. Veja a riqueza que é o Evangelho, que às vezes nós apenas lemos, nós não mergulhamos nele, né? Que o ideal é que a gente possa ir para o Evangelho e mergulhar nele, porque ele traz para nós os bálsamos da nossa existência. No capítulo 24, do item 19, está lá, tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, e ele acrescenta, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram provas. Então, meus irmãos, aí a gente vai começar a entender o porquê nós estamos aqui. E entender que o Espiritismo ele vem dilatando esse pensamento da gente, porque ele nos apresenta horizontes novos. Ele rasga esse véu, para que nós possamos entender que essa vida é apenas um elo nessa harmonia fantástica que é o universo, esse magnífico conjunto de Deus, da obra do Criador, né? Então, nós devemos, sempre que nós pudermos, trazer para nós essa consciência de uma vida futura, essa perspectiva, porque as dores e o sofrimento, eles se passarão, mas passarão suavemente, né? Tudo passa, né? E nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs,
em que nós estamos, todos nós, né? Porque realmente nós nunca passamos por isso, hoje estamos passando, mas é algo proveitoso para a gente, né? Agradecer a Deus porque nós estamos diante de uma guerra, mas é uma guerra onde nos permite estar em casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos pais, quem tem os pais na sua casa, né? E a oportunidade de passar isso suavemente, enriquecendo a nossa existência. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Mas agradeçamos a Deus, todos aqueles que estiverem passando por situações mais difíceis que outros, né? Que nós possamos dizer assim, poxa Deus, ainda é muito pouco diante daquilo que eu sei que eu necessito realizar. E agradeçamos a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ter essa alegria de viver, essa coragem e essa perseverança que o Evangelho nos convida a realizar, né? E sempre, sempre agradecendo a Deus. Que todos nós possamos, nesse instante, elevar o pensamento a Deus e dizer assim, Deus, obrigado pela reencarnação e pela doutrina espírita maravilhosa que me concedeste. Muita paz a todos.